Bom dia, irmãos. Desejo a vocês um ótimo sábado. Muito obrigado a Juninha, porque ela me convidou e conseguimos achar essa data. Muito bom conhecer esse templo. Eu não conhecia, estando tão perto. Vim tão rapidinho de casa. A gente não imagina como tem templos tão ativos, igrejas tão ativas, tão perto de nós. Como nós congregamos a igreja central, aí dificilmente estamos em outro lugar, especialmente em épocas que se viaja muito. Irmãos, eu queria realmente agradecer em primeiro lugar a linda orquestra que se apresentou, os jovens que tocaram, estava muito bonito. Difícil ver uma orquestra em algum templo. Apenas, realmente, a gente consegue ver em grandes igrejas. Eu fiquei impressionado. E parabéns às pessoas que organizam tudo isso, gostam da música. Em casa tocamos um pouquinho de instrumento, mas as meninas tocam muito mais do que nós, estudaram e tudo mais, e eu acho extraordinário num templo onde há boa música como aquilo que nós vimos hoje nessa manhã. Muito obrigado. Eu queria lembrar a vocês que a Igreja Adventista do Sétimo Dia trabalha um projeto chamado Quebrando o Silêncio, e hoje é esse sábado do Quebrando o Silêncio. E neste ano de 2021, a ênfase é a proteção familiar contra a violência, contra o abuso, contra a negligência e contra o suicídio. São temas muito difíceis, mas que estão em todos os lugares. Infelizmente, ninguém está livre de violência familiar. Ninguém está livre de abuso familiar, em todos os aspectos. Ninguém está livre de suicídio. Às vezes nós nos surpreendemos a saber que amigos ou parentes de amigos ou de familiares chegaram a esse limite da reação humana, da ação humana, que é tirar a própria vida. Então a igreja se preocupa muito com isso já há muitos anos, há 20 anos me parece, Quebrando o Silêncio, trabalha isso esse tema de maneira muito forte. Portanto, no dia a dia, nós como famílias precisamos cuidar da violência para que ela não exista em nenhuma das suas manifestações. Do abuso para que ele não aconteça. Às vezes, pais abusam de filhos, não necessariamente abuso físico, pode ser um abuso psicológico, emocional, espiritual. Às vezes são os filhos que abusam dos pais. Não é só adulto que abusa de um jovem. Há muitos jovens que se aproveitam da circunstância e abusam de adultos também. Pressionam. E quantas vezes existe negligência familiar, seja por superproteção ou por falta de proteção, mas de qualquer maneira um descuido daqueles a quem nós amamos. Que Deus nos ajude para que a cada dia esses temas sejam trabalhados em casa, que de fato é o melhor lugar para tratar desses assuntos. No silêncio da família, cada um se conhece. E quando necessário, é bom pedir ajuda profissional, para que alguém intervenha de fora, ajudando a resolver a situação. Bom, eu escolhi hoje estudar um trecho do Novo Testamento. Sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a Bíblia é um livro, é uma literatura. E como literatura, a Bíblia tem diversos estilos literários. Se você pega, por exemplo, o Pentateuco, é um estilo literário que tem histórias. Se você vai para os livros sapienciais, Jó, Provérbios, Salmos, Eclesiastes, Cantares, você não tem histórias. Nos livros sapienciais você tem literatura de sabedoria, muitas vezes em forma de poemas, outras vezes em forma de alguma história, mas não é o normal. Aí você tem uma seção na Bíblia de livros proféticos. E você tem profecia clássica ou profecia escatológica. Se você vai ao Novo Testamento, você tem o estilo evangelho, que parece uma biografia, mas não é apenas uma biografia, é mais do que isso. E se você vai aos escritos de Paulo, você descobre que tem literatura em forma de cartas, de missivas, que não é uma história em si, mas é um modo de se comunicar escrevendo,
Cartas. Algo que nós fazíamos até pouco tempo atrás, né, pastor Enoque? Agora, quem é que escreve cartas, né? Eu, de vez em quando, escrevo algumas cartinhas ainda. Então, você vê, estou dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, mas é uma literatura. E como literatura, você tem que tomar cuidado para ler os diversos estilos literários. Você não pode ler o Pentateuco do mesmo modo que você lê a profecia. Você não pode ler Salmo da mesma maneira que você lê os Evangelhos. Você não pode ler as cartas de Paulo da mesma forma que você lê Apocalipse. Então, porque a literatura impõe um certo ritmo e um certo arcabouço teórico para a compreensão. Pois é, nesse tema de a Bíblia como literatura, há um recurso que alguns escritores utilizam na Bíblia para serem mais didáticos. Esse recurso tem um nome interessante, assim, popular. Chama-se história sanduíche. É isso mesmo, história sanduíche. Você sabe o que é um sanduíche, né? Vocês gostam de sanduíche? Eu também gosto de sanduíche. No meu caso, sanduíche vegetariano. A história sanduíche é de fato como um sanduíche mesmo. O que é um sanduíche? Basicamente, o que tem um sanduíche? Você tem a parte de cima, a parte de baixo e o recheio, né? Parte de cima, parte de baixo, recheio. Normalmente esse é um sanduíche. Ou tem sanduíche só com duas partes. Bom, aí não é sanduíche, né? Normalmente sanduíche é cima, baixo e no meio. Aí você põe no meio o que você quiser, o recheio que você quiser. Eu gosto de alguns sanduíches vegetarianos que tem nos mercados aí, uma delícia. Mas enfim, cada um prepara o seu, mais industrial, mais gourmet. Interessante que esse recurso de sanduíche é utilizado por alguns escritores bíblicos. Eu queria estudar uma dessas histórias com vocês. Vocês me acompanham, por favor, em Marcos, capítulo 5. Essa estrutura sanduíche aparece aqui nessa história. E tenho certeza que você já vai entender. Talvez você nunca pensou, puxa, história sanduíche. Agora você vai ver, vai dizer, puxa, é verdade mesmo, história sanduíche. Então vai lá, Marcos capítulo 5. O sanduíche começa no verso 21 e termina no verso 43. Então veja lá a estrutura sanduíche. Eu falei para você, parte de cima, parte de baixo, recheio. Então veja lá. O pão de cima desse sanduíche começa no verso 21 e vai até o verso 24. Fala de que aí na sua Bíblia? O pedido de Jairo. Muito bem. Esse é o pão 1. O pão de baixo começa no verso 35 e vai até o verso 43. Fala de que aí na sua Bíblia? A ressurreição da filha de Jairo. Então, no pão 1, é o pedido de Jairo. Pedido em relação a quem? A filha, né? No pão de baixo, fala de quem? Fala da filha, que havia falecido, e Jesus atende ao pedido do pai em relação à filha. Então é a mesma coisa, pão de cima, pão de baixo. Só que dos versos 25 ao 34, fala de quê? Aí na sua Bíblia. A cura de uma mulher enferma. O que tem a ver a mulher enferma com Jairo? Com a menina doente? É outra história. Percebe a estrutura sanduíche? Pão, pão, recheio. Alface, tomate, sei lá, batatinha, palha, ovo, algum hambúrguer que você escolheu. É diferente do pão, é diferente do pão de cima, é diferente do pão de baixo. Aí você começa lendo a história de Jairo, o pedido de Jairo, e de repente, verso 24, Jesus foi com ele. Aconteceu que certa mulher, peraí, está falando de Jairo, de repente muda a história. É um recurso literário para ensinar alguma coisa. Ao final do sermão você vai entender. Aí diz assim, 34, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns, a tua filha já morreu, aí volta Jairo, pão de baixo. Por que essa estrutura sanduíche? A intenção do autor é mostrar que existem diferenças, mas acima de tudo é mostrar que embora sejamos diferentes, diante de Deus todos somos iguais.
E embora tenhamos endereços diferentes, geográficos, história de vida diferente, nós diante de Deus ou diante da vida, as nossas necessidades são praticamente as mesmas. É impressionante. O rico, mas ele tem outras necessidades. Não, à noite ele deita e ele chora, porque não está bem com o seu filho. O pobre é a mesma coisa. O estudado, está lá, é um acadêmico, é um letrado, mas à noite ele não consegue dormir porque ele não está bem com a esposa. O que não estudou também. Ele tem conflitos familiares. Gente, podemos ser diferentes, e de fato somos diferentes, mas as nossas necessidades são exatamente as mesmas. Eu dou estudo bíblico para gente da alta sociedade e para gente que não é da alta sociedade. Irmãos, ambos precisam de Deus na mesma intensidade. O que tem dinheiro do bolso precisa de Deus. O que falta de dinheiro do bolso precisa de Deus. O que tem terno de 15 mil reais está desesperado para se encontrar com Deus. O que nunca usou terno na vida está desesperado para se encontrar com Deus. Você percebe? É isso que a história vai mostrar no final das contas. Então vamos começar falando dos contrastes, porque o autor, quando usa a estrutura sanduíche, ele quer começar mostrando os contrastes. Os contrastes, para dizer, gente, somos diferentes. E nós temos que aprender a lidar com as pessoas, porque as pessoas são diferentes. É um absurdo, é um equívoco tratar igual o diferente. Não dá. Professores sabem disso. E aqui o pastor Enoque me disse que há vários professores. Eu também sou professor de carreira. Fui professor de teologia há muitos anos, sou formado também em educação, fui formador de professores durante muitos anos, lecionando filosofia da educação, história da educação, didática da educação, metodologia da educação, do ensino. Então, você sabe que, no final das contas, didaticamente, a gente utiliza muitos recursos. Esse é um recurso didático. Então, vamos ver os contrastes. Vamos começar pelo nome. Você sabe o que significa o nome Jairo? Ele é apresentado pelo nome, né? Veja lá. Marcos capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado num barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que chegou ali um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Jairo, ele é apresentado especificamente pelo nome. O seu nome significa aquele que Deus ilumina. Uau! Bom dia, senhor. Como é seu nome? Bom dia. Meu nome é aquele que Deus ilumina. Poxa, que orgulho de nome, né? Você sabe o significado do seu nome? Deve saber, né? Eu sei do meu, Adolfo. Tem duas possíveis origens. No grego, adelphos significa irmão. Gostei do significado do meu nome. No grego, se for isso, né? Mas a origem é anglo-saxônica. Eu com essa cara de alemão, não sei que minha mãe me deu esse nome alemão, sabe? Mas Adolfo é um sobrenome, é um nome anglo-saxônico, pastor Enoque. Sabe o que significa? Lobo guerreiro, nobre. Gostei do significado do meu nome. Bom dia, irmão. Como o senhor se chama? Eu me chamo aquele que Deus ilumina. Vamos para a senhora, verso 25. Aconteceu que o quê? Certa mulher. Não é interessante que ela não seja mencionada pelo nome? Irmãos, os autores bíblicos sempre escrevem com intenção. Lembrem-se, eles são inspirados por Deus. Eles não esquecem detalhes, eles pensam no que vão escrever. Eu acho que ele propositadamente evitou o nome. Há uma lição a ser ensinada. Sabe que na cultura judaica, nomes são muito importantes. Você não chama alguém na cultura judaica de certo homem, certa mulher. Você chama pelo nome. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, na cultura judaica, nome é essencial. E você não troca nome por alguém me disse. Em segundo lugar, os hebreus valorizavam muito o fato de pertencerem a uma linha genealógica. E linha genealógica não se faz com certa mulher, certo homem. Linha genealógica se faz com Adolfo, Rosa, Mateus, Raquel, Enoque,
Juninha. É assim que se faz linha genealógica, nomes específicos. Terceiro ponto, o nome é gerador de identidade. Tanto é que por isso o nome tem um significado. Por que colocaram a Jacó o nome de Jacó? Porque ele era um enganador, ele trapaceou já desde a barriga, desde a saída do ventre. Por que depois Deus mudou o nome de Jacó para Israel? Porque Israel lutou com Deus e venceu. Ele foi transformado. Por que Deus trocou o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara? Porque esses novos nomes representavam uma nova identidade. Por que Deus trocou o nome de Saulo, o desejado, para Paulo, o pequeno? Porque Deus estava dizendo, amigo, você pode se achar o grandão. Diante de mim, você é pequeno. Aprenda isso e você vai carregar no seu nome. Quando Deus muda o nome, é um símbolo de identidade. Na cultura judaica era assim. Na nossa não é sempre assim. Os pais escolhem um nome bonitinho, juntam metade do nome da mãe, metade do pai. Não estão pensando necessariamente na identidade do filho ou da filha. Poucos pensam assim. Há alguns que pensam, mas não é na nossa cultura. E, em último lugar, pessoas sem nome na cultura judaica indica pessoas sem identidade. Aqui está o ponto que eu queria chegar. Marcos está dizendo, a vida é muito diferente para as pessoas. Alguns têm identidade, outros não têm identidade. Eu sei que o escritor bíblico poderia ter mencionado o nome dessa mulher, assim como mencionou o nome de Jairo. Mas ele está dizendo para você e para mim, atenção. Na sociedade há pessoas com nome e há pessoas sem nome. Isso me faz pensar o seguinte, irmãos queridos. Será que nós tratamos os sem nome com a mesma gentileza que nós tratamos os com nome? Porque você vai ver como é que Jesus tratou o com nome e o sem nome. Que essa é a parte pedagógica. Será que nós tratamos o Alteza fulano do mesmo modo que tratamos o Zé Ninguém? Na nossa cultura sul-americana e na nossa cultura brasileira, nós tendemos a tratar bem, por exemplo, quem está bem vestido. E a tratar, não diria mal, mas não tão bem quem não está bem vestido. Experimente. Vá numa loja chique de chinelo de dedo e camisa rasgada. Talvez você nem entre. Volte numa mesma loja com terno ou com roupa social e você será recebido com tapete vermelho. Marcos está dizendo, o Adolfo, irmão querido da igreja da Ponte Alta, como é que nós temos tratado os com nome e os sem nome? Segundo contraste, bom, o primeiro contraste é a identidade. O segundo contraste é a condição. O que diz o verso 22? Que Jairo era o quê? Era o chefe da sinagoga, era um dos principais da sinagoga. Essa sinagoga provavelmente era uma sinagoga de destaque, lá perto do Mar da Galileia. E o fato de Jairo pertencer a uma sinagoga nos indica que ele tinha uma vida social, pois a sinagoga era um espaço de convivência, a sinagoga era um espaço de amizade, a sinagoga era um espaço de interação, a sinagoga era um espaço de aprendizado, a sinagoga era um espaço de contato, a sinagoga era um espaço de diálogo, a sinagoga era um espaço de poder. Qual que era a condição de Jairo? Era um poderoso, um influente. Jairo era do tipo, deixa comigo, eu resolvo num telefonema. Fica tranquilo. Você está precisando do que mesmo? Disto? Me dá um minuto. Pronto, está resolvido. Jairos da vida, né? Agora, e a mulher? A mulher não tinha vida social. E essa é uma inferência do relato, por quê? Porque ela estava doente. Ela tinha o quê, lembram? Ela tinha hemorragia. Ela tinha fluxo de sangue. Pessoas com hemorragia eram imundas. Tinham que viver em constante isolamento social. Ora, se você vive em isolamento social, você não pode estar numa congregação. Você não pode estar numa sinagoga. Você não pode estar num espaço de poder. Que poder você tem quando você é obrigado a morar sozinho, sozinha, recluído, recluso? Nenhum. Então você tem a condição moral de Jairo
poderoso, rodeado de gente. A condição da mulher era isolamento social contínuo, mesmo não havendo pandemia. Sem pandemia, ela vivia em constante isolamento social. Irmãos queridos, numa sociedade comunitária como essa desta mulher, numa sociedade comunitária como essa, desta da história, era terrível viver em isolamento social. Ser banido da sociedade. Numa sociedade patriarcal, como desta senhora, uma mulher isolada da sociedade, eu pergunto, como é que ela se manteria? Nessa sociedade, era o homem que buscava o sustento material. Como é que uma mulher se sustenta numa sociedade patriarcal? Difícil, né? Difícil. E tem mais um aspecto que a gente aprende quando lê o comentário de Ellen White sobre esse assunto. No livro Desejado às Nações, na página 292, ela diz assim: esta pobre mulher sofria de um mal que lhe tornava um fardo à existência. Eu vou repetir. Esta pobre mulher sofria de um mal que lhe tornava um fardo à existência. Observe o contraste. Jairo não tinha fardo nenhum. A vida era muito boa. A vida era de um poderoso, de um rico, de um influencer. Dinheiro, amigos, conforto, casa boa, família. E essa senhora sofria de um mal que lhe tornava um fardo à existência. Eu não sei o que é isso. Porque a minha existência não é um fardo. Eu tenho uma vida boa, graças a Deus. Não é uma vida regalada, como diz o pessoal. Tem os seus desafios e lutas, como todos vocês têm. Mas eu não posso dizer, sob hipótese nenhuma, que minha vida é um fardo. Não, eu não posso dizer isso. Mas essa senhora, a vida era um fardo. Sabe você levantar de manhã e dizer assim: ai, 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 mais um dia. Será que eu vou dar conta? Termina aquele dia, você levanta no outro. Meu Jesus, me ajuda, é mais um dia. Multiplica isso por 12 anos. Terrível, né? Sabe o que Marcos está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: amigo, na comunidade onde você vive, tem uns Jairos poderosos que de nada precisam. Mas na comunidade onde você vive, tem pessoas cuja vida é um fardo. Tente conversar com elas. Tente ajudá-las. Eu estou de olho no relógio porque eu tenho tempo para terminar, né? Adoração, rapidinho, adoração. Esse é outro contraste imenso. O que diz o verso 22? Ele, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Jairo era livre de adorar. Era o chefe da sinagoga. Era querido. Ele pode se ajoelhar no meio da rua. Ninguém vai achar errado, ninguém vai achar ruim. Ele tem apelido, tem sobrenome, tem apoio. Essa senhora, devido à sua condição social, não podia se aproximar de Cristo e, consequentemente, não podia se ajoelhar ao lado dele. E se ela quisesse se ajoelhar, que o fizesse lá na solidão do seu isolamento. Você já pensou? Você não ter o direito e o privilégio de se ajoelhar perante Jesus Cristo quando Ele está diante de você? Você escuta, o mestre está na sua cidade. E todos podem ir lá e se ajoelhar diante dele. Você não pode. Você não tem esse direito. Você é uma banida. Você é uma imunda. Você é um imundo. Que situação, né? Que situação. Marcos está dizendo assim: irmãos, eu queria lembrar você que tem gente que pode e quer adorar. E tem gente que quer, mas não pode adorar. O último contraste, aí vamos indo para a parte final.
aceitação. Olha aqui que diz o verso 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Foram lá com carinho, com jeito. Porque você trata bem os poderosos, né? É assim que a gente age. Ele tinha aceitação. As pessoas sofriam com Jairo. As pessoas se condoíam com Jairo. As pessoas choravam com Jairo. As pessoas mandavam mensagens para Jairo. As pessoas mandavam recadinhos para Jairo. Irmão, estou junto, viu? Estamos juntos. Deus te ama. E quanto a esta senhora? Você leu? Ali entre os versos 25 e 34? O que você acha que as pessoas diziam? Sua imunda! O que você está fazendo aqui? Você não pode ficar aqui. Não tinha ninguém para encorajá-la. Olha a diferença. Olha a diferença. Marcos está dizendo para você e para mim, irmão, cuide das pessoas que não são aceitas. Os que são aceitos não precisam de serem paparicados, não. Precisamos cuidar dos rejeitados. Esses que não tem ninguém para interceder por eles. Bom, mas haveria muita coisa para dizer, mas eu preciso ir para o finalzinho agora. Sabe o que me chama a atenção? E esse é o propósito da estrutura sanduíche. É mostrar que estas pessoas parecem diferentes, mas na verdade são muito semelhantes. E eu queria mencionar alguns pontos para comprovar esse fato. Primeiro, os dois enfrentaram uma corrida contra o relógio. Por que estou dizendo isso? Veja o verso 23. Insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe a mão sobre ela, para que seja salvo e viverá. Jesus, minha filha está à morte, o senhor não pode me deixar esperando, se o senhor demorar 1 minuto, pode ser fatal, por favor. O que Jesus fez? Verso 24, Jesus veio com ele. Já a gente fica sabendo que Jesus ressuscita. Corrida contra o relógio. Jesus, faça isso. Mas faça agora. E a senhora? Ela também estava numa corrida contra o relógio. Tinha que ser aquele momento. Tinha que ser tanto aquele momento que ela enfrentou a sociedade, quebrou a lei sanitária do seu município e encarou, olha, que me prendam. Eu vou para a cadeia. Mas eu vou me encontrar com Jesus. Porque isso não pode ser amanhã. Eu não posso esperar o decreto para terminar. Não, é agora. Você percebe como os dois são exatamente iguais? Os dois estão numa corrida contra o relógio. Segundo ponto. Verso 36, em relação a Jairo. Olha o que está escrito. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse aos chefes da sinagoga, não temas. Em outras palavras, não tenha medo. Fobeu, em grego. Sabe fobia? Fobia vem do grego. Fobeu, medo. Jesus usou a palavra fobeu, que significa estar dominado pelo espanto. Jesus disse para o Jairo, não seja dominado pelo espanto. Fique tranquilo. Não temas. Crê somente. Crê somente. Pisteu. Pisteu. É mais do que apenas um assentimento intelectual. É uma confiança e aceitação que do modo de Jesus vai dar certo. E quanto à mulher? Ela tinha medo? Bom, Jairo tinha medo. E a mulher? Verso 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo. Olha que coisa impressionante. O rico tem medo. O pobre tem medo. O sadio tem medo. O doente tem medo.
o doutor tem medo, o iletrado tem medo. Você percebe como Jairo e esta certa mulher são muito parecidos? Sabe o que me chama a atenção? O que me chama a atenção é que, para o medo, Deus não diz assim, nem para a mulher, nem para Jairo. Quando eles demonstram medo, Ele não diz assim, Jairo, você está com medo, né? Ou certa mulher, você está com medo, né? Filha, coragem. Ou Jairo, coragem. Não. O que ele diz? Creia, tenha fé. Está você com medo de alguma coisa? Deixa eu dizer para você. Para quem está com medo, o remédio não é a coragem. Para quem está com medo, o remédio não é a valentia. Para quem está com medo, o remédio não é a determinação. Para quem está com medo, o remédio não é a disciplina, não. Esses são esforços humanos que já se demonstraram inválidos, uma e outra vez. Para quem está com medo, o remédio é a confiança. Para quem está com medo, o remédio é a fé. Não no que temos ou somos, mas no que Deus é capaz de fazer. Porque quando você reage com coragem, você está dizendo, eu sou capaz de fazer. Quando você reage com valentia, você diz, eu sou capaz de fazer. Quando você reage com determinação, você diz, eu sou capaz de fazer. Mas quando você reage com fé, com confiança, você diz, eu não posso, mas Deus pode por mim. Você viu como eles são parecidos? Primeiro, os dois correm contra o relógio. Segundo, os dois têm medo. Terceiro, os dois têm uma expectativa do futuro muito próxima. Muito semelhante. Irmãos, Jairo estava na luta contra um problema de saúde da sua filha querida. Mas ela acabou morrendo. E ele se pergunta, um pai se pergunta, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu filho está morto. Eu não quero nem pensar numa coisa dessas. Eu tenho 2 filhas. Na flor da juventude. Eu não quero nem pensar de perdê-las. Jairo também não pensava em perder sua menina. A sua querida filha. Mas ela morreu. O que você pensa que pensa um pai que perdeu a sua filha? O chão se abre. Um buraco enorme se apresenta. E o futuro vira sombrio. O que Jesus faz? Ressuscita. E nisso, num instante, o futuro de Jairo vai numa outra direção. E quanto à mulher? A mulher está doente. Ele já estava doente há 12 anos. Ele já estava doente há muito tempo. Seu futuro era tão sombrio quanto o futuro de Jairo. E o que Jesus faz? Cura. E num instante, o futuro dessa senhora é totalmente alterado. Você percebe? O futuro de Jairo toma uma direção linda. O futuro da senhora toma uma direção linda. Você percebe como eles são muito parecidos? Estas 2 histórias conjugadas numa mesma narrativa nos mostram que, independentemente de quem sejamos, e quão diferentes sejamos, e quão distantes pareçamos, há muitos fatores que nos unem. Sabe de uma coisa? Todos estamos no mesmo barco. Algum barco pode ser um pouquinho maior, outro barco pode ser menor, mas a nossa situação, amigos, diante do conflito entre o bem e o mal, ninguém tem vantagem. Ninguém tem vantagem. Ah não, pastor Adolfo, eu estou melhor, sabe? Eu sou ancião de igreja há 35 anos. Não, isso não quer dizer nada. Não, pastor Adolfo, sabe de uma coisa? Eu já li a Bíblia 45 vezes, todos os livros de profecia em português, não quer dizer nada. Diante do conflito do bem e do mal, todos nós não passamos de meros necessitados. Eu não estou dizendo que as pessoas são diferentes, porque elas de fato são. E eu já mostrei no início que há diferenças entre as pessoas.
Mas o que estou querendo dizer é o seguinte: o diagnóstico pode ser diferente, mas a doença atinge a todos. O sofrimento causado pela dor pode ser mais longo ou mais curto, mas o tempo e a dor é cruel com todos. O nível socioeconômico pode ser diferente, mas a vida é preciosa para todos. A segurança e conforto que as pessoas desfrutam pode ser diferente, mas o medo diante de um quadro clínico é exatamente o mesmo. Como disse alguém, um humorista, a 10 mil metros de altitude, num avião em turbulência, não existe ateu. Todos apelam a algum Deus. Sabe por quê? Porque diante das turbulências da vida, ninguém tem vantagem. É isso que a história está dizendo. Todos somos necessitados. Sabe qual? Universal. E essa verdade universal é a seguinte: somos. Muito obrigado, irmão. E essa verdade universal é a seguinte: somos diferentemente iguais. Puxa, que está estranho isso, né? Mas é exatamente isso. Somos diferentemente iguais. E é por isso que neste texto sanduíche, a centralidade da narrativa não está nas diferenças das realidades vividas por Jairo e a mulher enferma. E também não está nas semelhanças entre elas. A centralidade da narrativa está na oferta parecida entregue a ambos. Ambos receberam o remédio contra o medo. Ambos receberam um novo futuro. Ambos foram atendidos no momento exato que precisavam. Todos somos diferentemente iguais, mas todos precisamos de Deus. Você e eu, ninguém consegue controlar o tempo. Lição 1. Lição 2, todos nós temos medo pelo que está ocorrendo. 3, todos nós temos expectativa por aquilo que ocorrerá no futuro. É isso que é central nessas histórias. O tempo, o medo e o futuro. Sabe o que Deus quer fazer? Ele quer agir no tempo dele, e isso será bom para o seu tempo. Sabe o que o Jesus Cristo quer fazer? Ele quer espantar seu medo, mas para isso você tem que abrir mão da sua pretensa coragem, da sua pretensa valentia e da sua pretensa determinação, e você tem que trocar essas ferramentas humanas pela ferramenta divina, que é a fé e a confiança. E em terceiro lugar, Ele sabe que nós temos medo do futuro. Ele sabe que nós deitamos a cabeça e pensamos: o que vai acontecer amanhã? E os meus meninos, para onde irão? Será que a minha filha está bem lá em tal país? Será que a minha garota está feliz no seu casamento? O futuro. Sabe o que Jesus Cristo quer fazer? Se nós confiarmos nele, Ele quer nos dar o melhor futuro possível. O que tudo isso diz a cada um de nós? Agora eu vou dizer para você, para mim, que embora nós, diferentemente de Jesus, não possamos fazer o milagre que Jesus fez, porque foram milagres espetaculares, né? Nós não podemos fazer isso. Mas eu encontro nessa história 3 coisas que nós podemos fazer como agentes de salvação. Número 1, dediquemos tempo às pessoas que precisam. Você pode fazer isso? Pode, né? Jesus dedicou tempo a Jairo. Jesus dedicou tempo à mulher. Nós não podemos fazer isso? Conversar com uma pessoa necessitada, orientar essa pessoa necessitada, visitá-la para dar o ombro amigo e tentar orientá-la naquilo que for necessário. Você pode fazer isso. Eu posso fazer isso. Número 2. Para pessoas que estão com medo, que tal falarmos de confiança? Que tal
Que tal recitarmos um texto bíblico que fale da segurança que temos em Jesus Cristo? Que tal enviar uma música, um hino que fale que Deus é a nossa segurança e Ele espanta os nossos medos? Terceiro, se alguém está com medo, inseguro quanto ao futuro, que tal abrir a Bíblia e dizer: amigo, amiga, Deus já foi até o fim das coisas e Ele disse que vai dar tudo certo. Nesta manhã, eu queria que você e eu renovemos o nosso compromisso de sermos instrumentos salvadores nas mãos de Deus. Que bom que Deus nos dá do seu tempo, que bom que Deus nos transmite confiança, e que bom que Deus nos dá a perspectiva de um melhor futuro. Qual é a nossa parte? Qual é a nossa missão? Dediquemos tempo às pessoas, transmitamos confiança a elas e mostremos-lhes que com Deus o nosso futuro será glorioso. Amém. Querido Deus, muito obrigado por tua palavra que nesta manhã alimentou o nosso coração. Obrigado por estas lindas histórias que nos ensinam que todos somos iguais. A despeito das diferenças, todos somos necessitados do Senhor. Queremos depender do Senhor. E queremos ajudar as pessoas a dependerem do Senhor. E naquilo que pudermos, queremos orientar, queremos ajudar, queremos dar tempo, queremos transmitir confiança. Mas acima de tudo, nós aqui queremos reafirmar o nosso compromisso de confiar no Senhor. Ter fé no Senhor. E dessa forma espantar os medos que às vezes controlam a nossa vida. Obrigado porque a tua palavra é tão atual que nos trouxe conforto nesta manhã. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.